Bem, hoje o nosso tema, na continuidade então dos nossos encontros, é Hegel e a razão dialética como justificadora do drama histórico. Tudo que é real é racional, tudo que é racional é real. Uma identificação, portanto, entre realidade e razão. A experiência da realidade é racional e a razão é a experiência da realidade, na sua efetivação. Então, o devir é real porque ele é racional, né? E o racional é o que há de mais real, afinal de contas. O dia que vem do sol, a perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada o conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... Quando eu digo o presente faz sentido, né? A atualidade faz sentido, merece ser, né? Algo sobre o que o filósofo reflita, né? É porque essa atualidade veio a ser, se constituiu de maneira racional, de maneira determinada, né? Então, há uma frase, né, que o Hegel, há uma palavra que o Hegel gosta muito de utilizar, né, e que é encarnação. E no sentido mesmo religioso, no sentido cristão, né? Ou seja, o que acontece no fenômeno da encarnação do ponto de vista teológico, né? Você não tem mais a distinção entre Deus e homem. Você tem um homem-Deus e um Deus feito homem, né? Então, a encarnação é Deus que torna-se homem sem deixar de ser Deus. E um homem que é homem, é humano, sofre tudo que é humano, sem deixar de ser Deus. Então, isso é a encarnação. E o Hegel acha que não é por acaso que no cristianismo isso ocorreu, porque trata-se de mostrar como se esse fenômeno, né, da teologia cristã, estudado pela teologia cristã, quisesse nos indicar justamente em que consiste o devir e em que consiste a história, né? Consiste no quê? Consiste em que os fatos encarnam a razão. Então, essa frase do Hegel, muito radical, né? Muitos talvez acharam exacerbada e até, num certo ponto de vista, perigosa, né? Os fatos sempre encarnam a razão. Não há como não ser, porque o real é racional, o racional é real. Então, não há fato real que não traga em si, né, a sua determinação racional. Desde que nós vejamos esses fatos como realidades que vão se constituindo, né, ao longo de um processo histórico, né, dotado de racionalidade. Então, eu acho que podemos entender isso aqui de uma maneira resumida, me valendo de um trecho de um comentador do Hegel, que eu coloquei aí na bibliografia que foi distribuída a vocês, né, e que é o Bernard Bourgeois. O livro dele chama-se Hegel, Os Atos do Espírito, está aí na biografia que eu distribuí para vocês agora há pouco, né? Ele diz o seguinte, eu cito porque é uma espécie de resumo, né, daquilo que nós falamos até agora. Ele diz o seguinte, então, é possível apreender e explorar praticamente o sentido do presente, percebendo neste aquilo pelo qual ele é um momento do sentido total ou absoluto. A atualidade do presente se oferece ao olhar preenchido pelo Espírito universal, pelo Espírito divino providencial ou pelo Espírito do mundo propriamente dito, né? Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte,
qual é o sentido da encarnação? A religião nos trouxe o sentido da encarnação, mas a religião, ela é um saber prévio à filosofia. Né? A arte, a religião, depois a filosofia. A arte e a religião antecipam a filosofia, mas a filosofia é que realiza o saber. Então, quando a religião me traz o fenômeno da encarnação, ela está indicando aquilo que a filosofia vai realizar, que é os fatos encarnando a razão. Quer dizer, essa mesma relação que se dá entre o homem e Deus, se dá entre os fatos e a razão. Porque, como diz aqui o Hegel, ele usa essa expressão, o espírito divino providencial, o espírito absoluto. Quer dizer, a razão na totalidade do seu significado e da sua realização. Né? Muitos diriam, Deus dessacralizado, ou a razão, né, elevada ao divino, né? Mas, enfim, um mundo laico, em que o papel de Deus é desempenhado agora pela razão com esse poder, né? Inclusive com esse poder de fazer com que os fatos a encarnem e a manifestem, né? Assim como um homem, né, um ser humano, manifestou Deus, quer dizer, manifestou o absoluto. Né? Então, também agora os fatos, do ponto de vista filosófico, manifestam, né, a razão, que é soberana, é o único absoluto em que doravante se pode aceitar. Se é verdade que nós superamos a religião, né, então agora a razão é o único absoluto que eu posso aceitar. Né? Então, veja bem, o momento do presente, ele deve ser percebido como um momento do absoluto. Então, o sentido do presente está inserido num sentido total. Por quê? O presente está inserido na totalidade. Então, quando eu viso o presente e me interesso por ele, é nesse sentido. Porque, senão, eu dou ao presente uma dimensão que o isola do tempo e o isola da história. Então, o Hegel percebe bem isso. A supervalorização do presente não é uma atitude histórica. É a pessoa se comportar como se o presente, a sua vida, a sua época, aquele dia, fossem absolutos. Quando não é. Aquilo tudo é passageiro, é histórico. Então, o sentido global está na história, na própria passagem, no próprio devir. Então, quando eu me interesso pelo momento presente, eu me interesso por tudo isso. E, portanto, tenho que ver como o presente se constitui e como ele vai deixando de ser para que a totalidade, né, vá se constituindo. Como ele é um momento da totalidade, né, e como a diferença do presente, o sentido que ele possa ter na sua singularidade, né, deve ser reconhecida, mas reconhecido como um momento da totalidade. Isso é algo difícil. Né? Ou seja, como podemos entender que a história é feita de diferenças, cada momento tem a sua singularidade, cada época tem o seu perfil, essas diferenças fazem a história, né? Nos fazem perceber a história caminhando, né? Mas, ao mesmo tempo, a percepção dessas diferenças não deve me cegar para a totalidade, né? Em que essas diferenças acabarão por se integrar no absoluto, no espírito absoluto, ou naquilo que alguns leitores de Hegel chamam de o fim da história. Né? Então, eu digo que é difícil, porque é uma relação eminentemente dialética, né? Em que os opostos têm que se relacionar e a diferença tem que aparecer também como manifestação de uma identidade. Isso é dialético, né? A tensão dos opostos manifestando o real, e não uma coisa só, escolher ou isso ou aquilo. Né? Então, diferença e igualdade, né? Diferença e identidade, diferença produzida na história, mas também essa totalidade igual a si mesma, que é o absoluto. Né? As duas coisas lá estão. Então, quando Hegel diz, os fatos encarnam a razão,
Ele quer dizer, os fatos, o mais corriqueiro dos fatos, desde que ele seja real e histórico, de alguma forma ele manifesta a razão, manifesta a totalidade, porque ele não tem sentido senão ali, dentro daquele plano, né, de realização. Então, ele é diferente de um outro fato e ele é diferente da totalidade, mas ao mesmo tempo ele a manifesta, né? E ele a manifesta dessa forma, nesse sentido, dialeticamente. Dialeticamente quer dizer, manifesta-se no próprio momento em que se opõe. Manifesta alguma coisa no próprio momento em que se opõe àquilo. Que é assim que é a dialética, a relação de opostos, né? Não uma relação de harmonia, uma relação de opostos. Então, o real se manifesta por via da oposição, por via dessa contradição, né? Então, ou seja, o pensamento de Hegel exige um tipo de racionalidade que permite reconhecer os vínculos entre os elementos opostos, quer dizer, as tensões constitutivas da realidade, né? E principalmente esse aqui que nós citamos agora, o vínculo entre a diferença e a identidade, para nós completamente opostos, mas dialeticamente relacionados, né? De um lado, eu não posso dizer que os momentos, as experiências do presente são apenas relativos e não são nada diante do todo, só fazem sentido em relação ao todo. Muita gente interpreta o Hegel assim, não é verdadeiro, quer dizer, há muitas frases de Hegel em que a impressão é que a totalidade impera de tal maneira que os fatos, as particularidades, as singularidades somem, não são nada, né? Não é bem assim, porque a totalidade é construída através dessa singularidade, né? Mas o Hegel tem frases que, por uma certa ambiguidade, levam a isso, e principalmente levam a interpretar como um desprezo da história enquanto sofrimento e constituição de infelicidade, né? Porque tudo vai acabar no absoluto, então por mais que se sofra, né? Por mais que as contradições sejam dolorosas, porque elas são históricas, então elas doem, não é apenas uma coisa lógica, não é só questão de lógica, né? É questão de experiência histórica. Ainda assim, o absoluto aparece no horizonte como síntese e conciliação, né? E o Hegel tem uma frase que muitos interpretam nesse sentido de um certo desprezo pelo sofrimento concreto, né? Ele diz o seguinte, as feridas do espírito se fecham sem deixar cicatriz, né? Ou seja, tudo aquilo pelo que a humanidade passa, se a humanidade é o espírito, na realização, na direção da autorrealização absoluta de si mesmo, então o que acontece? Com todas as feridas que vão acontecendo pelo meio do caminho, se fecham e não deixam cicatriz. Então, mas não é como se não fosse nada, né? É que é próprio do espírito a superação dessas situações de contradição e de dor, né? Nessa direção que o Hegel insiste, digamos assim, a sua herança clássica, né? O absoluto tem ainda que ser posto, né? Como meta da filosofia, meta do saber e até mesmo meta da experiência histórica. Então, para que a gente possa compreender isso, é preciso entender o modo pelo qual as contradições devem ser pensadas. E essas oposições aqui devem obedecer essas duas exigências, né? Quer dizer, a necessidade racional, um certo encadeamento racional e as diferenças que fazem as singularidades e, portanto, nesse sentido também, as dores pelas quais a humanidade passa e que são irredutíveis e insubstituíveis, né? Como experiência vivida, né? Então, como manter essa conciliação? A exigência do universal, em que tudo está cicatrizado, curado, conciliado. E, ao mesmo tempo, essas diferenças, onde a ferida do espírito aflora, se manifesta, né? E a humanidade, então, percorre uma via de sofrimento
de contradição e etc. Como conciliar, como pensar essas duas coisas ao mesmo tempo? Para isso seria preciso pensar de modo profundamente dialético. Há quem ache que nós ainda não chegamos nisso. Quer dizer, depois de Hegel, depois de Marx, ainda não se constituiu um pensamento dialético. Porque em nós a força da razão analítica é tão forte que nós acabamos reduzindo o que seria o pensamento dialético a algo que acaba sendo análise, unilinearidade, porque isso é muito forte na nossos hábitos mentais, né? Então, é por isso que nós ficamos perplexos diante dessas exigências opostas. Como pensá-las? Só dialeticamente. Mas será que conseguimos, né, pensar verdadeiramente de modo dialético, né? Há quem diga, por exemplo, que o marxismo, principalmente na sua fase ortodoxa, né, esteve muito longe de pensar dialeticamente. Aplicava os esquemas de causa e efeito, como faria, por exemplo, um Kant. Nesse sentido, não era muito diferente. Então, quando eu digo, por exemplo, que a consciência é reflexo das condições objetivas da realidade, eu estou dizendo que as condições objetivas da realidade são causa da consciência. Bom, um filósofo do século XVIII não diria coisa diferente se ele tivesse que se expressar sobre esse assunto, né? Então, a dificuldade de pensar dialeticamente é que talvez esteja aí nessas dificuldades todas, né? A maneira pela qual nós ainda não teríamos conseguido superar, né, os hábitos de pensamento analítico e, portanto, aquilo que está no núcleo do pensamento do Hegel ainda estaria por se realizar, porque não se conseguiu pensar, nem ele mesmo, nem o próprio Hegel teria conseguido levar a dialética, né, à sua radicalidade. Então, nesse sentido, vendo os fatos através dessa dupla exigência, a singularidade que faz a diferença deles e a universalidade na qual eles estão inseridos, eu focalizo o presente. O presente é o meu tempo singular, mas esse meu tempo singular está inserido numa universalidade que vai desembocar no absoluto. Então, a atualidade se define dessa forma. Os fatos encarnam a razão. Quer dizer, os elementos constituintes da história, né, a dimensão social, a dimensão política, a ética, a economia, a organização do Estado, a relação entre Estado e sociedade, a constituição de sociedade civil, o indivíduo, tudo aquilo que a gente possa pensar, né, como componente da experiência histórica. Tudo isso deve ser compreendido ao mesmo tempo na dimensão das ocorrências singulares, quer dizer, na diferença em que isso é vivido. O indivíduo, por exemplo. O indivíduo é aquele que vive a sua diferença, né? A experiência dele, a experiência individual, a experiência da diferença que eu faço, né, como indivíduo. E, ao mesmo tempo, momento do devir racional da totalidade. Eu, indivíduo, o que eu sou? O momento do Estado. O que é o Estado? Momento do devir, realização do devir, do absoluto, e assim por diante. Então, tudo isso são problemas, né, que devem ser pensados e resolvidos, que se põem para o Hegel, mas que, de certa forma, também se põem para nós, não é? Quer dizer, o mundo contemporâneo coloca essas exigências, né, da particularidade, da universalidade, do indivíduo, da totalidade, da liberdade, da necessidade, da multiplicidade, da unidade. Tudo está aí, né, como que esperando para ser pensado de maneira conjunta, mas sem redução de um ao outro. Como fazer isso, né? Bom, a resposta é ao mesmo tempo simples e complicadíssima. Isso é dialética, né? Agora, como pensar dialeticamente? Aí já entramos, né, numa outra grande dificuldade. Então,
Porque esse autor que eu citei aí na biografia de vocês, o Bernard Bourgeois, ele diz o seguinte, as coisas se realizam de maneira conjunta e antinômica. Quer dizer, as coisas estão juntas, mas se opõem uma à outra. Isso é que é dialética. As coisas estão relacionadas, mas de que modo? Por oposição, não por complementariedade, né? Por oposição. Então, estão juntas, mas se opõem. Então, entender esse modo pelo qual os fatos estão juntos, se associam, mas ao mesmo tempo se opõem. As coisas estão juntas, mas se opõem uma à outra. Isso é que é dialética. As coisas estão relacionadas, mas de que modo? Por oposição, não por complementariedade, né? Por oposição. Então, estão juntas, mas se opõem. Então, entender esse modo pelo qual os fatos estão juntos, se associam, mas ao mesmo tempo se opõem, né? Isso que seria necessário para entender como o universal se expressa no particular e como o particular, de alguma forma, manifesta, né, esse universal. Então, agora, uma coisa que nos aproxima também da crítica que vamos fazer depois ao Hegel, do ponto de vista dessa determinação racional da história, que é muito poderosa, né, é a seguinte, essas determinações racionais, elas talvez não atinjam o pormenor dos fatos empíricos na sua diversidade, na sua riqueza, digamos assim, né? Na sua complexidade e na sua multiplicidade, né? Quer dizer, o Hegel está preocupado com o universal, não é? Então, ele acha que todos os fatos são determinados de forma universal. Podemos concordar com isso. Agora, a questão é a pergunta seguinte seria essa: como? Como é que cada fato, na sua singularidade empírica, é determinado pelo universal? Mostre isso no plano dos fatos, né? Porque isso sim é a realização da dialética, né? O universal, que é o oposto do particular, está conjugado com ele. Como? Né? Então, isso o Hegel não encontramos na filosofia da história do Hegel, porque aí há um desequilíbrio para a afirmação das determinações racionais dos fatos. E essa tese, os fatos encarnam a razão, portanto, eles são universalmente determinados. Mas isso fica ainda longe de um mergulho, né, nos fatos, de tal maneira que a questão da relação entre o universal e o singular se realize, né? Muito bem achada essa questão de que há uma relação de encarnação, né? Porque quando nós falamos em encarnação, nós falamos de uma dialética entre a união íntima e a separação absoluta, que é o caso do homem-deus, é o caso da encarnação no sentido do Cristo mesmo, né? É o que há de mais íntimo e, ao mesmo tempo, mais oposto, né? Isso, então, é um excelente achado, porque quando eu digo que a relação entre o universal e o singular se dá dessa maneira, eu estou realmente preservando, né, a diferença do singular e a força do universal. Não estou reduzindo um ao outro. Uma coisa, por exemplo, é dizer que o particular se subordina ao geral, né? Como todos os números se subordinam à série aritmética dos números, né? E aí o que eu faço? Eu igualo tudo, né, e fica simples fazer a relação, né? Uma relação puramente lógica. Mas quando eu digo que tudo aquilo que se relaciona com o universal se relaciona pela mediação da sua própria singularidade, singularidade de cada um, aí fica muito difícil, né, entender como essa relação acontece. E, no entanto, é isso que tem que ser entendido, não é? Porque a experiência histórica, não é,
O Hegel não quer aplainar a experiência histórica e dizer que tudo se equivale, ou então não tem expressão nenhuma, os fatos, os indivíduos, nada. Tem expressão. É tudo válido, é tudo real, né, justamente. Então é preciso que a singularidade e a universalidade se conjuguem dessa forma. Por isso que a encarnação, né, é um termo forte que quer dizer isso. Então, a partir dessa dificuldade, é que nós podemos apanhar um pouco o que nos interessa e que depois vamos voltar a isso de uma maneira mais crítica, né? Que é a exploração que o Hegel faz da modernidade. Né? Ou seja, como compreender a modernidade por via dessas determinações racionais, mas também por via das singularidades e das diferenças, que são muito fortes, porque a modernidade é a época do indivíduo. Então, como o indivíduo, a singularidade afirmada até o extremo, pode se conjugar com o império do universal. Né? E o Hegel não é e não pode ser muito claro a esse respeito mesmo. Né? E ele sofreu, então, críticas nesse sentido. Já o Kierkegaard, no século XIX, né, filósofo dinamarquês, já criticava o Hegel nesse sentido. Quer dizer, qual é a realidade? O que é real? Quando você olha para o mundo, o que você vê como real? Né? Você vê coisas particulares, indivíduos singulares, isso é que é o real. Quando você vai desses indivíduos particulares, singulares, diferenciados, para um universal, você passa da realidade para o conceito. Né? Então, Kierkegaard acha que o Hegel ele realiza uma espécie de perversão filosófica, aquilo que todo filósofo, bem ou mal, acaba por fazer, né? Que é reificar o conceito, quer dizer, inverter as posições. Né? O indivíduo é real, mas o universal também é real, ou mais real até. Né? Então, o Kierkegaard acha isso absurdo, porque você destitui a realidade, né, da sua condição em prol daquilo que é o conceito. Quer dizer, você confunde lógica com realidade. Né? E aí, então, você o que faz? Você reifica, você não tem mais meios de separar, né, a singularidade individual daquilo que é o conceito que te permite compreendê-la. E o afã, o desespero de compreender, né, leva a esse privilégio do conceito, porque a realidade individual, na sua singularidade, talvez seja irredutível a algo mais do que ela. Essa é a questão. Será o indivíduo compatível com alguma coisa que, sendo mais do que ele, possa englobá-lo? Ou o indivíduo deve sempre ser compreendido na sua singularidade e sempre que sairmos dessa singularidade, vamos para o artifício. Vamos para alguma coisa que é o conceito, que é uma estratégia racional, mas que o Kierkegaard chega próximo de chamar de ideológico. Né? Porque é a razão produzindo estratégias, né, para pôr-se a si mesma nas suas categorias, né, lógicas, como algo mais importante do que o real que ela deveria compreender. Então, ela tem, no afã de compreender a realidade, ela acaba, o que vem acontecendo, né, viria acontecendo desde o Kant, né, voltando-se mais para si mesma, que, no entanto, é um meio de compreender, do que para as coisas, para a realidade, que seria o fim, que seria a finalidade. Né? Por isso, essa exacerbação do conceito, do universal, ou do pensamento categorial. Né? Então, não sei se essa crítica, quando dirigida ao Hegel, ela é inteiramente justa. Mas o Kierkegaard tem essa crítica, ela é famosa e muito repetida, exatamente por conta disso. Né? Quando você não compreende o indivíduo colocando-o num sistema. Né? Você compreende o indivíduo nele mesmo. Né? Quer dizer, você não compreende uma realidade dando a ela um conceito. Né? Não posso deixar de contar a vocês, só para
um intervalinho de gracejo, uma coisa que um médico me disse uma vez, que eu estava com um problema meio complicado e ninguém acertava, os médicos não acertavam, e havia então nomes para isso, é isso, é aquilo, não sei o que e tal, síndrome disso, síndrome daquilo. Aí eu fui lá e disse, ele falou assim, então, o que os médicos têm dito? Eu falei, é isso, síndrome disso, síndrome daquilo, paraná, paraná. Aí ele disse assim, você faz filosofia, você é professor de filosofia? Eu falei, sou. Ele disse, você sabe o que os médicos e os filósofos têm em comum? Eu falei, não. Quando eles não sabem o que é alguma coisa, dão um nome. Então, o Kierkegaard está fazendo um pouco essa acusação ao Hegel, né? A impossibilidade de compreender a singularidade faz com que ele dê a ela um nome geral. E com isso, essa aparente abrangência dá a ilusão de compreender, como se compreender fosse conter alguma coisa em outra. Não, compreender é considerar o singular na sua singularidade, não englobá-lo em outra coisa, misturá-lo com outra coisa, diluir justamente, né, o que ele teria de individual. Então, o que nós vamos, quando abordarmos o Baudelaire, o que isso vai nos servir, para mostrar que a extraordinária complexidade manifestada pela interdependência entre o indivíduo e as condições objetivas na época moderna, né? Quer dizer, qual é a relação de extraordinária complexidade que desafia mesmo a razão, né? Que faz com que a subjetividade moderna esteja em relação, porque tem que estar, com as condições objetivas históricas que fazem a modernidade, né? Ou seja, o que é que faz com que a sensibilidade de Baudelaire à modernidade seja um tipo de compreensão dessa modernidade, e o que nós precisamos fazer para colocar esta sensibilidade subjetiva não como uma coisa isolada ou até, por vezes, se faz até patológica, mas relacionada com condições objetivas. Responde à história, né? O Sartre tem uma frase que é muito significativa. Ele diz, a única maneira de responder às exigências que nos são feitas pela história é desenvolver uma neurose. Então, todos nós desenvolvemos um projeto neurótico de existência, né? E o que diferencia são os perfis desses projetos neuróticos. Porque a inserção da subjetividade na universalidade histórica, a partir das condições em que o indivíduo é engendrado, só pode ser neurótica, né? Então, você começa com as diversas usinas de neurose, né? Primeiro vem a família, depois vem a escola, depois vem o trabalho. Então, as diversas fábricas de neurose, né, vão, então, produzindo a inserção, que, portanto, só pode ser neurótica, né? Mas não adianta nada dizer é neurótico. É preciso explicitar, compreender, né, esse projeto neurótico, que é de cada indivíduo e, ao mesmo tempo, é alguma coisa que a modernidade produziu em todos, né? Então, isso é muito importante para a gente levar em conta essa crítica que faz o Kierkegaard, né? É o indivíduo é real, é ele que conta, é ele que tem que ser compreendido, né? Quando nós formos entender de que maneira a sensibilidade baudelairiana ela é um tipo de contato, de compreensão, né, dessa, de interpretação, né, dessa realidade moderna. Quer dizer, nós dizemos a realidade em que Baudelaire viveu, mas também podemos dizer, e conjuntamente, a realidade que ele viveu, né? Não a realidade em que ele viveu, a realidade que ele viveu. E é isso que vai nos ensinar esse outro livro que eu citei aí, que nós vamos usar posteriormente, que é o livro do Marshall Berman, Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Onde justamente ele mostra que ou nós apreendemos a modernidade através dessa fusão, né, do subjetivo e do histórico,
que é uma forma de realizar a fusão entre o singular e o universal, né? Ou então nós não aprendemos. Se mantivermos a separação, perdemos aquilo que é o mais importante, né? Quer dizer, a fusão da subjetividade individual com as condições objetivas de uma época, né? Por isso que há quem diga, como Sartre, que essa relação é sempre neurótica, né? Aí cabe, né, verificar se é isso mesmo. Então, há algumas perguntas que a gente já pode fazer visando o nosso desenvolvimento. Próxima aula ainda vamos falar do Marx, nesse sentido, mais ainda da reflexão filosófica que se debruça sobre a modernidade, né? Mas já tendo em vista essas perguntas a serem respondidas posteriormente, né? Quer dizer, qual é o alcance de uma compreensão racional que é, ao mesmo tempo, uma justificação, né? Quer dizer, a filosofia, na sua história, ela tem algo que aparece de forma muito nítida. Há uma fusão entre conhecer e justificar, né? Na filosofia clássica, isso é muito claro, né? Conhecer o mundo é justificá-lo, né? Então, o Leibniz, por exemplo, é exemplar. Ele diz, esse mundo que nós conhecemos, se o conhecermos bem, veremos que não há melhor possível. Não haveria melhor possível. Então, conhecer é justificar, né? Agora, de que modo a aplicação da razão a esse conhecimento justificador aprende a realidade ou deixa escapar muita coisa, ou até falseia, né, a realidade. Quer dizer, por exemplo, o que o Hegel faz, através das determinações gerais da razão, né, no entendimento da gênese das singularidades. Não seria, por exemplo, não incorreria, por exemplo, no risco de atingir, digamos assim, a forma da vida moderna nas suas determinações gerais, mas deixar escapar as nuances de conteúdo, de experiência, no sentido mais forte da palavra, né? Que é justamente aquilo que o Baudelaire procura apreender, contornando a perspectiva racionalista, né? Através de uma apercepção sensível, né, do mundo, mais do que de uma determinação racional, né? Quer dizer, utilizando uma distinção que o Benjamin fez, né? Muitas vezes a experiência, que é já a vida refletida, deixa escapar ou oculta a vivência, que é o modo imediato de relacionamento, né? Então, seria preciso compor uma atitude, né, tal que o conteúdo vivencial de uma subjetividade singular, aquele sujeito que vive, né, que é aquilo que os fenomenólogos chamam de vivido, algo muito, né, dentro da esfera da subjetividade. Esse vivido, claro, ele pode transformar numa experiência maior, uma coisa mais refletida, na direção do universal, né? Mas será que nesse processo não se perderia algo de característico, né, desse contato, desse conteúdo vivencial, portanto, singular, que, porventura, não seriam totalmente redutíveis às determinações gerais de ordem racional, né? Então, em suma, né, o que a gente vai tentar compreender é que se, numa perspectiva, por exemplo, a hegeliana, se ela fosse correta, se ela for correta, nós teríamos a possibilidade de compreender racionalmente a sensibilidade moderna. Isso que, na esfera do Baudelaire, a gente chama de sensibilidade moderna. O que é isso? Hegel diria, algo a ser compreendido, algo a ser integrado nas determinações racionais. Será? Então, essa é a pergunta, né? Será que isso é integrável, é redutível, né, às determinações racionais, ou isso constitui uma outra maneira de estabelecer contato com as coisas, né? Então, se existe isso que os estudiosos chamam de sensibilidade moderna, né, e que nós vimos na aula passada o Foucault chamar de atitude moderna, atitude de modernidade, né?
a primeira questão a ser vista é se uma perspectiva racionalista dá conta dessa sensibilidade, se a integra, né, no universo de racionalidade, ou se é preciso manter uma certa distância entre a compreensão racional e a compreensão sensível, né, do mundo moderno. Né? Então, essas perguntas vão nos guiar nas nossas próximas aulas, e a próxima, que vai completar essa introdução, que visa mais constituir uma situação filosófica do olhar à modernidade, né? E que nós vamos então falar um pouco do Marx, notadamente do manifesto, né? Manifesto comunista, e usar bastante, eu vou usar bastante, a interpretação que é dada pelo Marshall Berman dessa posição do Marx diante da modernidade, né? Que esse autor, Marshall Berman, acha que é uma coisa que foi deixada um pouco de lado, né, pelos estudiosos, ou seja, a compreensão que o Marx tem da modernidade num sentido muito amplo, né? Quer dizer, não só uma compreensão no sentido de execrar a modernidade como sendo a exploração do homem pelo homem, mas de compreendê-la na sua necessidade, né? Quer dizer, hegelianamente, nas determinações que levam a esse estado contraditório, né?